Passemos então a nossa aula número 16, de eletroencefalograma em unidades de tratamento intensivo, mais particularmente do contínuo ictal e interictal, ou seja, a zona limítrofe de crises epiléticas. Bem, esse é Lawrence Hirsch, o americano que lidera um grupo de grandes pesquisadores em em unidades de tratamento intensivo e que uniformiza a linguagem do mundo em crises na UTI e também desse contínuo ictal e interictal. Bem, nós temos nesses traçados, obviamente, traçado interictal, igual vimos em todas as outras condições de epilepsia. Crises eletrográficas. Isso é muito importante, tanto em eletro neonatal como em eletro de UTI. Crises eletroclínicas, status epiléticos eletrográfico e status epiléticos eletroclínico, que são situações extremamente graves que exigem o diagnóstico de eletros contínuos na UTI, mas que muitas vezes nós vamos registrar por um período de 1 hora e precisamos entender se aquele traçado de 1 hora é indicativo que aquilo está nos anunciando que vai se transformar em crise e que, portanto, exige tratamento com fármacos anticrises. Ou seja, o contínuo ictal, interictal, que nós vamos descrever agora. Bem, que atividade interictal? Já vimos várias vezes. Então, aqui nós vemos uma espícula. A espícula tem duração de 20 a 70 milissegundos e é um elemento isolado. Onda aguda, 70 a 200 milissegundos, ascensão rápida, queda lenta e onda lenta irregular. Poliespícula, mais do que uma espícula. 2 espículas para frente já vamos chamar de poliespícula. E aqui, uma onda com contorno agudizado, que não é epileptiforme definitivamente, porque não é uma espícula e não é uma onda aguda. O que é uma crise eletrográfica? Então, uma crise eletrográfica é uma expressão de uma hiperexcitabilidade no eletro, não acompanhada de sinais clínicos. E nós vamos chamar de crises eletrográficas quando as descargas epileptiformes têm mais do que 2,5 Hz por 10 segundos ou mais, ou seja, tem mais de 25 descargas em 10 segundos. Isso é uma crise eletrográfica. Ou qualquer padrão que defina uma evolução que dure mais que 10 segundos. Para que nós chamemos aquele padrão de uma crise eletrográfica, precisa haver nesse ritmo uma evolução em frequência, em morfologia e em localização. Para ficar mais fácil, vamos ver aqui, nesse eletro de uma crise, o que é isso? Veja que a descarga é rítmica. Ela é mais do que 2,5 Hz. Ela dura mais do que 10 segundos. E aqui vemos que ela tem um início abrupto, elas são rítmicas, ela tem uma morfologia estereotipada e ela evolui em localização, indo para o outro hemisfério. Veja aqui que ela começou no hemisfério direito, foi para o esquerdo, evoluiu em localização, em frequência e também na morfologia dos grafoelementos. Então, isso é uma crise eletrográfica. Então, tem que haver evolução em frequência, 2 alterações consecutivas de pelo menos meio Hz no mesmo sentido, em morfologia, para uma nova morfologia, e sequencial em dois canais adjacentes no sistema 10-20. Vamos ver se isso é uma crise eletrográfica. Tem início abrupto, tem descargas rítmicas, evolução que dura mais do que 2,5 Hz, começa na região temporal frontal esquerda,
início abrupto, evolui para isso e vai afetando outras áreas. Propaga para áreas vizinhas, evolui. Elas são rítmicas, elas têm morfologia estereotipada e elas evoluem em localização, frequência e morfologia, portanto, é uma crise eletrográfica que termina assim abruptamente e no término as ondas vão se alentecendo em frequência e termina com um traçado isoelétrico. Bom, esse é o término abrupto da descarga. Há algumas vezes, quando nós estamos apreciando os elétrons registrados em UTI, que nós ficamos em dúvida se aquilo é uma crise eletrográfica ou não é. Um dos padrões são os BIRDS, também chamados de BRD. O que significa o BIRDS? É um acrônimo para Brief Potential Ictal Rhythmic Discharges. É um padrão que tem uma atividade rítmica focal ou generalizada, mais de 4 Hz, de contornos agudizados, que pode ou não ter evolução. Às vezes ele é igual do começo ao fim, que dura mais de meio segundo e menos do que 10 segundos para ser crise eletrográfica, e não tem associação com nenhum correlato clínico, ou não tem nenhum surto de supressão ou de atenuação. Supressão quando tem menos de 10, atenuação quando tem mais de 10 microvolts. Vejam isso. Olha esse padrão que está acontecendo aqui na região temporal do lado direito. Ele durou 1, 2, 3, 4,5 segundos. Então, ele não durou 10 segundos. Ele é igual, uniforme, do começo ao fim. Veja ele repetindo aqui de novo. E aí, nós observamos aqui uma descarga interictal, né? Que está acontecendo também aqui nessas derivações e também do lado direito, né? Aqui em outras áreas. Então, como eu vou chamar isso? Parece uma crise, mas não tem toda aquela evolução, aquelas 3 características que são necessárias para caracterizar uma crise eletrográfica. Então, nós vamos chamar isso de BIRDs ou BRDs. Isso é um sinal, quando a gente registra sem nenhuma manifestação clínica, que tem uma possibilidade de 75% de evoluir para crises em pacientes críticos. A diferença de poliespícula e BIRDs e surtos altamente epileptiformes. Aqui vê uma poliespícula, tem duração de menos de meio segundo. Aqui o BIRDs, que tem duração maior que meio segundo. E aqui surtos altamente epileptiformes, que tem uma duração maior do que 0,5 segundos e se alterna com períodos de supressão da atividade elétrica. Isso é muito importante, porque quando nós começamos a registrar, nessa 1 hora que temos para fazer o eletro da UTI, nós podemos já imaginar que isso vai evoluir para crise epilética ou solicitar que se transforme num eletro mais prolongado e, eventualmente, num tratamento agressivo. Outro padrão que também pode ser encontrado é um padrão chamado SIRPIDS, que é Estímulos Induced Rhythmic Periodical Ictal Discharges. Você tem que fazer estimulação no paciente em coma. E quando você, por exemplo, faz um estímulo doloroso, o eletro está assim. Há uma sugestão de alguns grafoelementos que parecem algo agudizados de pequena amplitude. Parecem descargas epileptiformes, mas sem definitivamente permitir essa definição. E quando você faz o estímulo, veja o músculo que aparece na região temporal e frontal, e aí, definitivamente, há ondas de morfologia agudizada que se repetem e tornam bem mais clara. Então, o que é SIRPIDS? São descargas rítmicas, periódicas ou de aparência ictal, que são induzidas ou exacerbadas pela estimulação do paciente. Bem, que são crises eletroclínicas. Tem um correlato clínico definido durante esse padrão eletrográfico ou uma melhora clínica e eletrográfica com fármaco anticrise parenteral, por exemplo, benzodiazepínico intravenoso. O paciente precisa melhorar
clinicamente também o eletro vai melhorar e o paciente precisa melhorar quando você faz o benzodiazepínico EV. O que nós vemos aqui? Esse é um homem de 55 anos com alteração do estado mental, com esse eletro, que nos mostra essas ondas que nós ficamos em dúvida se elas são trifásicas, mas elas têm um aspecto meio agudizado demais. É uma atividade periódica curta, de projeção generalizada, parece até um pouco assimétrica, um pouco maior à direita, são ondas trifásicas. Ele recebe diazepam e o eletro se transforma assim, desaparecem as descargas, mas o paciente não melhora. Então, isso não é um padrão epilético, ou epileptiforme. Vejam aqui que é um status epiléticos eletrográfico. São crises eletrográficas sucessivas ou qualquer um desses dois, mais de 10 minutos contínuo ou uma duração total de 20% ou mais do que 20% de qualquer 60 minutos de registro. Por exemplo, aqui nós vemos um espectrograma mostrando o registro em 60 minutos de 5 crises. Então, isso é um status epiléticos eletrográfico. O que é status epiléticos eletroclínico? Tem que ser acompanhado de clínica, por mais de 10 minutos contínuos ou duração acima de 20% de qualquer 60 minutos de registro ou uma crise convulsiva que dure mais do que 5 minutos, que é a definição oficial, né, do que é um estado de mal epilético. Crise tônico-clônica, essa crise convulsiva, significando uma atividade motora tônico-clônica bilateral, que dure mais do que 5 minutos. Esse gráfico eu acho absurdamente fantástico, porque aqui nós vemos o padrão, potencial risco de injúria neuronal. Vem dos animais, né, que quando se fazia anóxia nesses animais, quanto tempo demorava para existir lesão neuronal. E esse era um pesquisador inglês, Brian Meldrum, e ele viu que precisava de 30 minutos de crises contínuas para conseguir lesão neuronal nesses animais. Então, aqui nós vemos os padrões subclínicos, esses padrões que estamos vendo, que constituem o chamado ictal-interictal contínuo. Aqui os estados de mal, epilepsia parcial contínua, crises não convulsivas, status epilético não convulsivo, status epilético generalizado convulsivo e os padrões que discutimos. Surto-supressão, ondas trifásicas, pledis proper, ou seja, LPD proper, CIRPIDES, GPD, LPD plus. LPD plus já querendo virar uma crise epilética. E agora nós vamos ver, então, alguns exemplos, né? Aqui, nos gráficos que Hirsch mostra, os GPD simétrico com predomínio frontal, ele revisou isso em 2021, o LPD unilateral, veja que aqui não precisa nem colocar montagem, já pega a montagem bipolar longitudinal, já põe left, right, já sabemos o que significa. LPD bilateral e assimétrica, LPD bilateral independente e multifocal com 3 localizações independentes, como já vimos. O plus é uma atividade rítmica, ou superposta ou interposta às descargas. Pode existir um ritmo rápido superposto, uma atividade rítmica não rápida superposta, ou ondas Sharp ou ondas espículas acopladas a esse padrão. Então, vejam esse aqui. Esse aqui, nós observamos as descargas de ondas agudas e, entre elas, a gente vê uma atividade rápida, que significa que poderia virar uma crise. É um GPD mais FAST, atividade rápida FAST. Aqui vemos super FAST, ó, cheio de atividade rápida, BPD, vejam, esse
aqui, e esse outro aqui, que é aquele exemplo que já vimos no lado direito, associado a esse ritmo fast. Vamos ver alguns eletros. Esse é um homem de 56 anos em coma. Veja a atividade periódica, um grafo-elemento relativamente complexo, e vejam o ritmo rápido aqui associado. Toda vez que aparece isso, aparece esse ritmo rápido e ainda tem uma certa atenuação no lado direito. Então, o que é isso? É um LPD mais fast. E aí o que virou? Essa crise. Então, esse paciente precisa ser tratado de modo agressivo, no sentido de reduzir a chance dele ter lesão cerebral e continuar em estado de mal epilético. Esse é o paciente 2. Aqui, de novo, a gente vê uma atividade periódica com descargas de ondas agudas e, entre elas, nós vemos uma atividade que não é um ritmo rápido, mas parece umas ondas agudizadas aqui no meio. Então, existe na classificação a possibilidade da gente ter uma LPD com umas ondas Sharp, ou agudizadas em entremeio. É um LPD mais S, parieto occipital esquerdo. Olha o que virou, uma crise temporo-centro parietal à esquerda. Vejam esse. Esse é um LPD, aqui vejam, bilateral. Tem esse desse outro lado, porque essas descargas desse lado não coincidem com as desse lado. São 2 LPDs, então, LPD bilateral, né? LPD independente. E aí, nós ficamos em dúvida se essa coisinha que nós estamos vendo aqui entre eles é um ritmo rápido, um ritmo beta, de amplitude, então, pequena, mas parece uma atividade rápida superposta, um ritmo superposto, beta no caso. Vejam o que aconteceu, uma crise em regiões posteriores à direita. E agora o mesmo paciente com outra crise, só que agora a crise evoluindo nas áreas anteriores do lado esquerdo. Vejam esse. Esse tem uma atividade, um LPD, localizado na região temporal do lado direito. LPD, aqui, olha o ritmo rápido aqui, mais fast na região temporal direita, virou essa crise na região temporal direita. Terminou a crise aqui. Vamos ver esse? Esse é o Super Plus, né? Vejam aqui um LPD Plus, extremamente plus, esse quase que não precisa mostrar a crise, é óbvio que vai evoluir para uma crise. E aqui colocar eletrodo na boca para mostrar a descarga, os movimentos rítmicos do lado esquerdo da boca. Deram benzodiazepínico. Melhorou muito pouco esse eletro, comparem com esse, é bem parecido, ele deve evoluir para outra crise. Bom, por que isso é importantíssimo? Porque a predição do risco de crises é um grande desafio. E tem um score para que nós possamos usar para definir se aquele padrão que estamos registrando do contínuo interictal e ictal tem chance de evoluir para a crise ou não, chamado to help to be, que é usado, então, com esse objetivo de predizer o risco de crises. E frequências acima de 2 Hz e características plus aumentam os riscos. Então, o que é o H? 2H. Frequência acima de 2 Hz de qualquer padrão periódico ou rítmico, você dá um score de 1. O E, epileptiforme discharges esporádicas, dá 1. L, lateralized rhythms, que são LPD, LRDA, que é delta, BPD, dá 1. L, ritmos lateralizados. Deu 1, é o terceiro. Agora o P, plus, características, com atividade rítmica superposta, ou atividade rápida ou rítmica, mais F ou mais R, 1. S, história de crise, qualquer que seja, aguda ou remota, 1. E o 2B, to helps, to be birds,
dá 2 para o BIRDS. Então, o BIRDS é muito importante. Risco provável de crises aumenta com o score na primeira hora. Primeira hora quer dizer, se você vai lá registrar o eletro por 1 hora, que é o que mais todo mundo vai fazer. 5% quando tem um score 0, 12% quando o score é 1, 27% quando o score é 2, 50% quando o score é 3, 73% quando ele é 4, 88% quando ele é 5 e mais de 95% quando ele é maior do que 6. Então, o To Helps To Be pode ser usado para nós predizermos o risco de crises epiléticas. Obviamente que esses padrões eletrográficos são associados a mau prognóstico, toda vez que existe supressão, toda vez que existe surto-supressão, descargas periódicas generalizadas, status epiléticos mioclônico pós-parada cardíaca, por exemplo, e ausência de reatividade na estimulação, por exemplo, não tem CIRPIDES, nenhuma reatividade é muito pior do que, por exemplo, ter alguma reatividade como um CIRPIDES. E muito obrigada por sua atenção.